Agora, gente, os detalhes impressionantes de uma história de um menino de 9 anos que sai de casa sozinho e embarca em um avião sem passagem e viaja de Manaus até São Paulo. Quase 4.000 quilômetros sem ninguém descobrir. E sem ninguém entender, eu como pai estou preocupado, sem fôlego até agora. Então pensa com a gente numa aventura arriscada, hein? E o que todo mundo quer saber, por que essa criança fez isso? Bom, a gente conversou com o personagem principal dessa viagem solitária e refizemos o caminho feito pelo menino. Tá todo mundo em dúvida, né? Pois então agora as respostas para essas perguntas. Peguei a bolsa, tinha cheio de roupa e fui. Cada horário que passava, que chovia, vendo, meu Deus, meu filho ainda não se alimentou, meu filho não tem dinheiro. Eu fiquei olhando para ver quem ia passar. Aí, quando ninguém passava, eu ia junto. Para algumas pessoas, para alguém, ele foi um gênio, mas para a gente foi um desespero total. Manaus, movimento normal para esta época do ano no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, exceto pelo que você vê nessas imagens. Uma criança de 9 anos embarca sozinha num avião rumo a São Paulo. O mais impressionante, a cena que chamou tanto a sua atenção passou batida por todo mundo que cruzou o caminho do menino. Isso nos acende um alerta muito grande, onde a gente espera que a segurança seja realmente mais eficaz. Uma aventura, um susto ou uma falha grave? Você pode tirar as suas conclusões a partir de agora. A gente está chegando agora onde vive o menino com a família. É uma casa bem simples, de apenas 4 cômodos. Esse é o quarto dele. Já nesse outro quarto aqui, ó, dormem a mãe, o padrasto e a irmãzinha que acabou de nascer, que tem 5 meses. E aqui, ó, fica o único banheiro da casa. Como dá para perceber, ele ainda não foi concluído. Não tem nem água encanada. E aqui tá a cozinha junto com a lavanderia. É uma casa pequena, que não tem mais do que 50 metros quadrados. Quando está em casa, o garoto de 9 anos gosta de ficar a maior parte do tempo no quarto dele. E foi ali que ele decidiu embarcar em uma aventura perigosa. Saí de casa às 6 horas da manhã. Aí, eu me arrumei, peguei a bolsa, tinha cheio de roupa e fui. Às 7h30 da manhã, a mãe percebeu que o menino não estava dormindo no quarto. Geralmente eu acordo na madrugada para ir no banheiro. Só que toda madrugada eu passo no quarto dele para verificar se ele está embrulhado, se ele está aconchegado. Fui lá ver se ele está embrulhadinho. Manuel já não estava. Logo veio o desespero. O Manuel nunca fez isso, então não esperei nem minutos, 5 minutos. Eu já troquei de roupa, o Manuel não está aqui. Enquanto isso, o menino já tinha saído pelas ruas do bairro em direção à primeira parada de ônibus. Foram 20 minutos de caminhada. Daqui até o aeroporto você foi como? De ônibus. Parei no terminal, aí eu peguei o 306. Esse foi o primeiro trecho da viagem até o aeroporto. Nesse momento, a mãe já procurava o filho desesperada pelas ruas do bairro. Foi quando Antônio, pai do menino e ex-marido de Daniele, foi avisado por ela que o filho tinha sumido de casa. Aí eu peguei a minha moto e saí para lá, para fazer as buscas pelo bairro, né? Aí eu fui nas casas abandonadas, fui de igreja, a gente fez um pente fino no bairro geral. Aí não encontramos. O garoto contou à polícia que pegou 3 ônibus. Ele saiu sozinho do bairro União da Vitória, na região norte de Manaus. A ideia era ir direto para o aeroporto, mas ele entrou no ônibus errado e foi parar do outro lado da capital, na região leste, onde desceu em um terminal de integração e pegou outro ônibus, que vai para o aeroporto. Depois de quase 6 horas circulando pela cidade,
O menino finalmente conseguiu chegar aqui no ponto de ônibus do Aeroporto Internacional de Manaus. Foi quando então começou um novo desafio: conseguir embarcar em um avião. Os pais já tinham rodado a cidade e passado por várias delegacias de Manaus. Imprimi foto do meu filho, cartazes, fui divulgando, fui pedindo ajuda de amigos, de parente. Na minha cabeça passava que alguém tinha pegado ele, tinha sequestrado, porque tá tendo muito, aqui em Manaus tá tendo muito esse negócio de carro preto, passou, pegou a criança, carro preto pegou, passou aquilo, a pessoa entrou naquele carro e não desapareceu, tá tendo muito isso aqui. Do alto de seus 9 anos de idade, o menino adotou uma estratégia para passar pela primeira barreira de segurança do aeroporto. O Domingo Espetacular teve acesso às imagens do circuito interno do Aeroporto Internacional de Manaus. A filmagem mostra o menino chegando ao saguão principal do aeroporto, por volta das 4 da tarde. Repare que ele tenta se aproximar de outras pessoas, mas desiste. Minutos depois, outro grupo de passageiros se aproxima. O menino entra no meio e acompanha as pessoas. E simplesmente passa na frente da funcionária sem apresentar nada. Fiquei olhando para ver quem ia passar. Aí, quando alguém passava, eu ia junto. Tipo no raio-x, essas coisas. Você falava que estava com essas pessoas. É. E eles acreditaram. Esse outro vídeo é da sala de embarque. Nele dá para ver o momento em que os passageiros são chamados para entrar no avião. O menino vem lá do fundo e passa por debaixo da faixa de isolamento. Esperei a moça do check-in ficar mais ocupada até eu passar por debaixo da corredinha e indo pro avião. No vídeo dá para ver que tem 1, 2, 3 e 4 funcionários da companhia aérea. O garoto passa por todos eles, sem apresentar passagem ou documento, e sem nenhuma dificuldade, entra no avião. Eu entrei no avião, aí eu fiquei numa cadeira, não sabia que eu tava com gente. E eu fui entrando, até numa cadeira que não tinha, me levaram. E você viajou nessa cadeira? É. Até Guarulhos? É. O menino só foi descoberto quando chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu disse que eu tinha 14 anos. Aí eles acreditaram que eu tinha. Aí me pediram se eu tirei o nascimento, tudo, eu disse que não tinha. A dor da família só acabou por volta de 10 horas da noite, quando Daniele recebeu uma ligação. O celular tocou. Eu vi que não era de Manaus, o DDD, então eu resolvi atender. Quando atendi, um rapaz se identificou: oi, eu sou da Latam, sou funcionária Vinícius, eu tô com o Emanuel. Daniele não acreditou de imediato e pediu uma foto para provar que era verdade. Nesse momento, a angústia se transformou em dúvida. Como foi que um menino de 9 anos conseguiu embarcar sozinho e sem nenhum documento em um dos maiores aeroportos internacionais do país? Se eu fosse, não teria que ter apresentado uma documentação dele, minha, que não apresentei, então dele também tinha que ter tido uma fiscalização sobre em cima disso aí. Essa situação ela poderia ter um fim trágico, né? Com essa criança solto ali naquele aeroporto enorme, se ele fosse abordado por outra pessoa que prometesse levá-lo para onde ele queria ir. Então, nunca mais a gente poderia ter notícias dele. E mais, ele era um anônimo ali, ele não passou por ali, ele não foi registrado em nenhum momento. O garoto contou que reproduziu os passos que fez com o pai em janeiro, quando foram passear na casa de parentes em Campinas. Eu queria morar na casa dos meus tios, porque lá eu tinha um perseguido, eu brincava com minhas primas, e eu ficava lá, tinha piscina, era casa grande. A mãe acha que o filho ficou encantado com a casa da tia, onde passou as férias. Ele se encantou, não é uma realidade que ele não vive. Sim, é que ele tem um lar, tem a casinha dele, só que é humilde, é simples, é o que eu posso oferecer para ele.
A tia do garoto, que vive em Campinas, diz até que já aconselhou o sobrinho. Eu falei pra ele, Manuel, você não pode fazer isso, você tem que fazer certo, você quer vir pra cá, você tem que fazer certinho e tal. Ele, não, tia, tá bom. Falei, então você segura, se aquieta. Ainda em Guarulhos, o Conselho Tutelar foi acionado. O garoto passou a noite em um abrigo. E encontrei ele saindo com o Conselho Tutelar para ir para o abrigo, para logo pela manhã retornar para voltar para Manaus. Então eu aproveitei, tirei uma foto para confortar os familiares e mandei no grupo. Algumas regras precisam ser cumpridas para que crianças e adolescentes viajem sozinhas de avião. No caso do garoto de 9 anos, precisaria de autorização do Juizado da Infância e da Adolescência. Além disso, as próprias companhias aéreas oferecem o acompanhamento da criança. Para menores de 12 anos, esse serviço deve ser obrigatório e deve ser contratado pelos pais ou pelo responsável com antecedência. O Aeroporto Internacional de Manaus é um dos mais movimentados do país. Por ano, são cerca de 45 mil pousos e decolagens. Tem capacidade para atender mais de 18 milhões de passageiros por ano. O aeroporto também é um dos mais procurados por traficantes de pessoas. A maioria jovens, que são levados ilegalmente para a Europa. Isso nos acende um alerta muito grande, principalmente nós que atuamos nesse combate, né, de tráfico humano, de exploração para tráfico de pessoas. Esse é um caso extraordinário. Precisam responder aos quesitos do que realmente aconteceu. A gente sabe que foi falhas. Agora, o porquê? Se fosse só uma falha, mas o grupamento todinho que trabalhou no plantão, o turno todinho errou. É um momento sério de segurança e de questão de preservação de vida, né? Nós refizemos todos os passos do menino. Eu vou embarcar aqui em Manaus, com destino a Guarulhos, no estado de São Paulo. Obrigado, viu? Bom dia, tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Olha só, eu tô aqui no túnel, na rampa que dá acesso ao avião, e ele atrás me pediram uma passagem e um documento com foto. Só depois que eles checaram, viram que eu sou realmente o passageiro, é que eles liberaram para eu vir para cá. Pronto, já estou sentado aqui no meu assento, agora é só esperar a decolagem. Depois de quase 4 horas de voo, cheguei aqui em Guarulhos. E desta vez, todos os protocolos de segurança foram seguidos. A Polícia Civil já analisou as imagens do Aeroporto Internacional de Manaus. As câmeras de segurança aqui de Guarulhos também foram solicitadas. Os investigadores querem saber se o garoto teve ou não alguma ajuda para chegar aqui em São Paulo. Para esse especialista em segurança aeroportuária, a falha foi muito grave. Não é normal que uma criança de 9 anos fique passeando pelo aeroporto à vontade. Então, já a partir daí, os seguranças poderiam ter interferido. A própria ANAC deve ir até esse aeroporto e fazer um cheque dos padrões que estão sendo estabelecidos, o treinamento do pessoal, porque todo esse pessoal tem treinamento, seja da empresa, seja do aeroporto. E um fato desse daí coloca em risco, veja, não toda a aviação. É um fato isolado que aconteceu e que deverá ser corrigido. A Agência Nacional de Aviação Civil disse que também investiga o caso e adotará medidas administrativas em caso de descumprimento de normas da aviação civil. O aeroporto é administrado por uma empresa privada e, em nota, informou que está apurando o caso e disse que já identificou algumas oportunidades de melhoria dos procedimentos de acesso de passageiros à área de embarque, buscando assim aumentar os níveis de segurança aeroportuária. O garoto viajou até o aeroporto de Guarulhos em um voo da Latam. A companhia aérea informou que está apurando o ocorrido. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Manaus está investigando o caso e fez a reconstituição com o próprio menino para entender como tudo aconteceu. Nós nos preocupamos
com a formação dessa criança, né, com o continuar, o caminhar dessa criança, até mesmo no sentido de que ele não seja tratado como um herói, porque ele não realizou nenhum feito heróico, ele fugiu de casa, né, ele ultrapassou os limites, então ele não pode ser premiado por isso. Depois de passado o susto, a família agora tenta aprender com o que aconteceu. Você é a coisa mais importante que eu tenho para mim. Muito importante. E a mãe, que viveu momentos de desespero, agora até consegue colocar um sorriso no rosto. Eu não vou botar mais calma, não. Vou tá com medo de pagar a passagem, tudo.